E vamos falar um pouquinho, então, sobre essa saúde mental universitária, que é uma preocupação nossa aqui na Uninter, tem que ser uma preocupação das instituições de ensino, né? E a gente trouxe alguns dados aqui para a gente discutir um pouquinho isso. Então, a saúde mental universitária, ela é importantíssima e a gente precisa discutir e entender como que a gente vai lidar com isso daqui para frente, né? Olha só esse dado, 35% dos estudantes no mundo têm problemas de saúde mental. E aí a gente tem um segundo dado ali, que é 85% dos graduandos relatam vivenciar alguma dificuldade emocional que interfere na vida acadêmica. Professor, o que leva a esse quadro, a essa sensação do estudante, essa dificuldade aí de se manter com saúde mental? A grande questão dos estudantes universitários ou não, e nós mesmos, é a nossa grande questão de relacionamento com o mundo. O relacionamento com a realidade externa. Toda a informação do meio externo vem para o meio interno, vem para o cérebro, né? Por via emocional. Toda a informação. Indiscutível, não existe exceção. E essa informação vem por órgãos sensoriais. Ou as pessoas veem pela visão, audição, olfato, paladar ou tato. Toda a informação vem e vai para o mundo emocional. E está relacionado no primeiro slide que se colocou no cérebro. Então temos que conceituar o que seja mental, né? O cérebro humano é biológico, é um computador biológico, para ficar assim mais claro, né? E sendo biológico tem vida, né? E a vida do cérebro ele está ligado com oxigênio e glicose. A espécie do combustível do cérebro é oxigênio e glicose, por isso é importante a alimentação. Isso é algo objetivo, palpável, mensurável, biológico. Inserido na biologia, no cérebro, está as questões subjetivas, que é a aprendizagem, é a ansiedade, é o medo, né? É a saudade, é a raiva, é o estresse, é o amor. Então, toda a subjetividade humana, inclusive a saudade, ela está inserida no cérebro. Então, a linha de pesquisa do século XXI, que é o século XXI está sendo como sendo o século do cérebro, é esse cruzamento, o cérebro biológico cruzando com o cérebro emocional. Saúde mental é quando os dois, tanto o cérebro biológico como o cérebro emocional, estão em junção, em consonância, estão em sintonia, uma sintonia boa, quando existe uma espécie de uma vibração boa entre o cérebro e o emocional. Quando isso acontece, a pessoa está bem de saúde mental. Quando isso desregula um pouco pelas experiências de vida e pela percepção da realidade, você vê 83% de jovens que já têm problema de saúde mental. O problema de perceber a realidade e o que fazer com essa percepção. Aqueles jovens, a primeira estatística, que são altos, é um problema de saúde pública no mundo. A Organização Mundial de Saúde, ela pede que nas escolas exista, como já tem no Grupo Uninter, uma equipe que cuida da saúde mental, porque é uma questão do mundo, principalmente pós-pandemia. A pandemia criou um problema muito sério de saúde mental, de medo, de ansiedade, de estresse. Trabalho sem contato com pessoas. Isso comprometeu bastante essa percepção, essa junção da mente, que é subjetiva, com o objetivo, que é o cérebro. Por isso estamos aqui falando disso, por isso que o Uninter já tem essa equipe que trata disso antes da Organização Mundial de Saúde pedir. Prevenindo, né? Prevenindo que sempre prevenir, sempre prevenção. Sinta angustiado. É muita pressão, né, professora? A gente está assim, por exemplo, na semana que antecede as provas para a graduação. Então, o estudante, nesse momento, está se sentindo pressionado pelos prazos que ele já, de repente, deixou de cumprir, pelo conteúdo que ele, de repente, não estudou ainda e vai cair na prova que começa semana que vem. Então, tudo isso contribui, né, professor? É esse descompasso que falávamos, o descompasso entre a emoção, que vai prestar prova, o conteúdo. Mesmo nós agora que estamos falando nessa conexão, nós estamos atingindo o emocional das pessoas. Elas estão refletindo sobre elas. Quando um professor ministra sua aula, seja presencial ou à distância, ele entra pela porta emocional. E a saída do conteúdo que o professor vai pedir na APOL ou nas provas que não sejam a APOL, sai pelo emocional.
Então, por isso que a prova, em breve, é uma situação, um certo medo, que é emocional. Esse medo compromete a saúde mental. Ele vai ter problema de dormir, ele tem problema de taquicardia, ele vai ter problema, se não tomar cuidado, de memória, ele vai ter algumas questões de irritação e dificuldade de lembrar na hora da prova. Este é o emocional. Esse controle que tem, que está no cérebro, nas memórias que o professor colocou o conteúdo, e tem que sair de lá. A saída que é a grande questão. É um desafio. Fazer prova é um desafio, porque é uma situação de ameaça. E o cérebro, diante de uma ameaça, ele quer fugir. Por isso as pessoas sofrem na véspera de prova, véspera de vestibulares, assim. Eu vejo que até estudantes pensam em desistir nesse momento, porque ele não quer enfrentar. É uma prova, ele vai ter que enfrentar algo que ele não está preparado, ele não se sente preparado e acaba querendo desistir. Esse preparo, é bom que as pessoas compreendam. A grande questão da saúde mental da humanidade é sobre a sua relação com o tempo. E com o tempo tem uma questão de futuro. As pessoas adoecem porque elas estão pensando muito no futuro. Ou as pessoas estão lembrando muito do passado. As terapias, os consultórios, Helenice, estão lotados de pessoas, mesmo os consultórios psiquiátricos, de pessoas que não deram conta das experiências de vida e foram para o passado. As lembranças que têm. Adoecem. A depressão é um exemplo disso. A pessoa, então, teve uma onda que veio, uma prova que veio, uma realidade que veio, e a pessoa não dá conta e a onda leva para o passado. E sofre com isso. E sofre também com o futuro. Por isso, a prova que vai chegar e não se organizou, e não deu tempo, e a pressão, e o mundo cobrando, e o professor cobrando. Então, quando essa questão vem, a ansiedade do que vai acontecer, que é a grande questão. A saúde mental da humanidade, Helenice, é um dos grandes problemas com o tempo. A preocupação com o futuro. E aí eu queria dizer a você que não é você que vai em direção ao futuro, é o futuro que vem até você. Se você observar de minuto em minuto, é o futuro que está chegando, a prova que está chegando, o final de ano que está chegando. Então você se prepare para quando o futuro chegar.